Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Qual criatura humana que tenha gritado a Deus e não tenha recebido o seu auxílio? A história que nós ouvimos de Abraão, que estamos lendo esta semana, ontem foi a destruição de Sodoma e Gomorra, e Deus salva Ló, sobrinho de Abraão, dessa destruição. No meio das fraquezas humanas, no meio das limitações humanas, Deus é justo e Deus também salva. Vocês lembram que quando a escrava de Abraão ficou grávida e provocava Sara, ela mandou ela embora, e ela foi embora, fugiu de Sara, e Deus manda ela voltar de novo à obediência a Sara e ser submissa a Sara, que ele ia abençoar também o filho que ela ia ter. E ela volta, agora nasce Isaque, e as crianças estão brincando, porque Abraão deu aquela festa, porque o filho havia desmamado, e a questão já não é mais entre a escrava e a senhora, agora é entre as crianças, é entre a descendência de uma, a descendência de outro, né? Mas Deus, como sempre foi justo e é justo sempre, vai agir desta maneira. E Abraão, com muita dor no coração, também dispensa ela com o menino. E Deus ouve o clamor dela no deserto e a abençoa. Deus nunca, vou dizer assim, quer a perdição das pessoas, mesmo que elas cometam falhas e pecados. Mas Ele sempre tem a salvação como oferta de restauração. Por isso, nós não devemos de forma alguma julgar e condenar a fraqueza ou a limitação desses ou daqueles, mas sempre pensar: Deus pode salvar, Deus quer salvar, e vai nessa direção. E o Evangelho que nós ouvimos hoje, depois de ter ontem nós ouvido a travessia do mar, eles estavam atravessando o mar, e aconteceu aquela tempestade,
e Jesus foi acordado pelos discípulos com medo e dizendo: quer que nós pereçamos, né? Estamos afundando e o Senhor aí dormindo no barco. E Jesus chama a atenção da falta de fé deles. Por que tendes tanto medo, né? Não é tanta falta de fé, mas por que têm tantos medos e por que não tendes fé? E ordena ao vento, ordena ao mar que se acalme e tudo volta à normalidade. E assim o barco chega do outro lado, que é a região dos Gadarenos que nós estamos ouvindo hoje, região pagã. Jesus não saiu do território de Israel, mas ele chegou nos limites do território de Israel com os territórios pagãos. Porque depois os apóstolos que iriam levar o evangelho aos pagãos. Mas Jesus quis sinalizar também, ali naquele ambiente, a sua presença. E ele encontra o que ali? 2 possuídos pelo demônio. 2 que ninguém conseguia libertar, que ninguém conseguia passar próximo deles, porque poderiam sofrer ataques. E ele vai justamente ali. E notem que aquele que os discípulos diziam: quem é esse homem que faz o vento silenciar e o mar se acalmar? Esse homem é o Filho de Deus, que os demônios agora dizem: o que viesse nos incomodar, ó Filho de Deus, antes do tempo? E ali eles mesmo pedem para Jesus que os leve aos porcos. O porco é um animal simbolizado o próprio nome dele é porco, né? Ele come tudo quanto é porcaria, né? E se alimenta de coisas não muito boas, por isso que é tido como um animal impuro. E Jesus ordena que eles vá a esses porcos e eles acabam se atirando ao mar. E aqueles 2 homens foram libertados. O que os cuidadores disseram para a população lá, né? Olha, os porcos todos se precipitaram no mar e morreram afogados, mas aqueles 2 endemoniados estão livres. Eles já não estão mais agressivos, já não são mais pessoas perigosas. Mas a resposta do povoado foi diferente com Jesus. Não aceitaram ele ali, mandaram ele embora. E por isso Jesus retoma com os seus discípulos do barco e volta de novo para a sua região. Como está, meus irmãos e irmãs, a acolhida nossa de Jesus? Nós cremos que Ele verdadeiramente é homem e Deus, e que se fez um de nós, e que na nossa humanidade revelou todo o amor e toda a compaixão do Pai. Jesus quis ir àquela região e deixar ali uma marca. Aqueles 2 homens se tornaram testemunhas para aquela região de que um homem mais forte veio e os libertou. E com isso levou muitos a irem atrás de Jesus, a buscarem Jesus. Porque quem de nós não tem necessidade de uma cura ou de uma libertação? Ou do desprendimento de um pecado, de um vício? Qual de nós não precisa de um consolo na nossa alma e que não buscamos a Deus? Por isso, o Salmo nos ajuda a rezar. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Hoje eu posso ser esse infeliz ou essa infeliz que também veio a esta Eucaristia buscar a Deus o conforto para minha alma, a cura de que necessito e também a graça para me santificar. Qual é sua necessidade que hoje você grita a Deus por ela? Qual o desafio pela qual você está passando e que esse grito
chega ao coração do nosso Pai. No final da Santa Missa nós vamos rezar a oração ao Pai das Misericórdias. Mas desde o momento em que eu pisei aqui dentro, o Pai já sabe tudo de mim. Ele já conhece tudo o que eu sou. E Ele me ama desse jeito. E Ele me ama com ou sem os meus problemas. Ele me ama com ou sem os meus pecados, porque Ele é Pai. E Ele quer salvar a todos. Ele quer que todos nós participemos da sua vida, como o filho que, voltando a casa, desejava ter a estabilidade, a paz, aonde tudo funciona, aonde tudo está em ordem, aonde tudo está em paz. É isso que o ícone do Pai das Misericórdias, o mosaico do Pai das Misericórdias nos mostra: o retorno, o abraço, a acolhida, a aceitação. Deus está sempre disponível a nos acolher, a nos receber. Abramos o nosso coração. Não o fechemos, como muitos fizeram em relação a Jesus. Mesmo esses que viram o grande sinal que Ele deixou, libertando aqueles 2 possuídos pelo demônio, mesmo assim não o quiseram em sua região. Acolha Jesus em sua vida, acolha-o em sua alma, porque é Ele que traz a todos nós a salvação que vem de Deus. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.